Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre duas palavrinhas, mais especificamente duas conjunções, que podem causar confusão em inglês, que são while e whereas. Eu escolhi falar sobre essas conjunções porque nos meus trabalhos de tradução e revisão de artigos eu já encontrei muitos autores usando errado e também sem saber quando usar um ou outro. Então, tem duas situações. Uma é usar a palavra certa, mas numa formação errada. E outro ponto é usar a palavra errada, né, entre essas duas. Se você está escrevendo seu artigo em inglês e não quer errar isso, já te convido para se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu like aqui, para que você seja avisado dos vídeos que a gente solta toda semana falando sobre escrita científica em inglês. Para começar, eu trouxe aqui as duas palavras que a gente vai estudar hoje e o significado de cada uma delas. O while é principalmente usado em uma situação de comparação de tempo, quando você fala que duas coisas estão acontecendo de forma simultânea. Então, a gente pode traduzir o while para o português como ao mesmo tempo que, enquanto que, ao passo que. Né? Então, enquanto uma coisa acontece, outra acontece. O while, em geral, aparece nessa situação. Mas não é só nessa situação, ele pode ter um significado igual a do whereas, que significa em comparação com, ao passo que, porém. Então, a gente tem aqui uma relação de comparação mais do que uma relação temporal. Então, recapitulando, o while pode ser usado para falar de duas coisas que acontecem simultaneamente ou para comparar duas coisas. O whereas é usado só para comparar duas coisas. E a gente vai ver alguns exemplos para isso ficar mais claro. Veja o nosso primeiro exemplo aqui, que é o while usado numa situação temporal. I found these photos while I was cleaning out my cupboards. Então, eu encontrei essas fotos enquanto eu estava limpando os meus armários. E aqui a gente tem duas ações acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, eu encontrei enquanto eu estava fazendo aquilo, né? Enquanto eu estava limpando. As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Já o whereas tem mais esse sentido de comparação. In Los Angeles, a chief cause of this pollution is paved road dust, whereas in San Diego it's smoke from fireplaces. Vejam que o whereas aqui ele está comparando as duas cidades e ao tipo de poluição principal em cada uma. Então, em Los Angeles, a principal causa de poluição é a estrada pavimentada, né? E em San Diego, a principal causa de poluição é a fumaça das chaminés. Então, vejam que o whereas não tem aqui uma função temporal, ele tem uma função comparativa. Nesse caso, o while poderia ser usado também, porque ele também tem essa função comparativa. Mas, se você for mais rigoroso nesse sentido, você pode deixar o while mais para situações temporais e usar o whereas mais para situações comparativas. Agora, a gente vai ver uma situação em que o while foi usado de um jeito incorreto. Vejam só a seguinte frase. The route calculated with method X had a total annual cost of $432. Ponto final. Aí depois na outra frase. While the route calculated with method Y had an annual cost of $632. Qual que é o problema aqui desta frase? O problema não é o uso do while exatamente, porque o while pode ser usado para comparar esses dois custos, né? O custo do método X e o custo do método Y. Mas o while, quando ele é usado nessa situação de comparar as duas coisas, ele não vem iniciando a frase dessa forma. Ele une as duas frases. Então, você não pode colocar um ponto ali. O que você tem que fazer? Você tem que colocar uma vírgula e mostrar para a pessoa, olha, eu estou comparando isso com isso. Então, eu vou pôr uma vírgula aqui para você entender. Se você quebra a frase e começa a frase com while, fica parecendo que você vai colocar alguma coisa depois dessa frase iniciada com while para comparar. Mas não é o que você já disse anteriormente. Então, sempre que forem usar o while para comparar duas coisas, use ele no meio e não coloque ponto para separar as duas informações, coloque as duas juntas na mesma frase. Igual a gente tem aqui.
The route calculated with method X had a total annual cost of $532, while the route calculated with method Y had an annual cost of $632, certo? Mesmo problema que eu já encontrei várias vezes com whereas. Vejam essa frase. Clinicians traditionally focus on the diagnosis of disease and evaluation of symptoms. Ponto. Whereas patients focus on the complete range of health status. Não tem nenhum sentido colocar esse whereas começando uma frase. Whereas ele compara duas coisas, você precisa colocar essas duas coisas juntas na mesma frase. Então, como a gente vai fazer? Colocar a vírgula e colocar o whereas em seguida, mostrando claramente os dois pontos comparados. E aqui, lembrando para vocês, né, nessa situação aqui, a gente poderia ter usado while também. E na situação anterior, a gente podia ter usado whereas também, porque não é uma questão temporal, é uma questão comparativa. Agora eu quero mostrar para vocês um jeito diferente de usar o while e por que é problemático colocar ele começando uma frase quando você quer, na verdade, comparar duas coisas. Vejam essa frase aqui. While all titles make reference to the book in the image, each title consists of an abstract association with the image. O que a gente tem aqui? A gente tem o while iniciando a frase de uma forma correta, mas vejam que o sentido dele não é um sentido de comparação, é um sentido de concessão. Aqui o while significa apesar de. Vejam, ó. Apesar de os títulos fazerem referência ao livro na imagem, cada título consiste de uma associação abstrata com a imagem. Perceberam que aqui o while não tem o sentido nem de comparação, nem de tempo? Por isso que é um problema iniciar a frase com while quando você tem os dois itens comparados, o while no meio, começando a frase. A pessoa vai começar a ler desse jeito aqui. While all titles make reference to the book in the image, aí ela fica esperando qual que é o resto da frase. Então, apesar de ter isso, nós temos a outra coisa. E aí você não fala qual é a outra coisa, porque o que o while está fazendo é comparar com o anterior. Então, quando vocês forem comparar, use o while ligando duas frases juntas, sem ponto, separando as duas. Quando vocês quiserem usar o while na função de apesar de, igual a gente usa although, aí vocês colocam o while no início da frase, põe a vírgula quando a frase terminar e aí põe a outra parte da frase depois. Se vocês têm alguma dúvida sobre usar although, eu fiz um vídeo recentemente, vou colocar no card para vocês, que eu falo sobre a diferença entre although e despite, né? Que também são palavras que a gente confunde. Bom, espero que vocês tenham entendido toda a explicação, que vocês consigam aplicar e gostaria que vocês comentassem aqui embaixo outras questões problemáticas que vocês encontram, outras dúvidas. Pode ser sobre o uso de conjunções, preposições, qualquer coisa que vocês quiserem saber sobre escrita científica em inglês, comentem aqui embaixo que eu estou sempre olhando para trazer conteúdos novos para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês na próxima semana.